Amém. Dito isso, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Filemon. Filemon. Epístola do apóstolo Paulo para Filemon. Amém? Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. A vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade de mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera como companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Longa, né, irmão? 25 capítulos, longa para uma leitura no culto, mas curta para uma carta tão profunda e preciosa para um amigo. Apóstolo Paulo escreve essa epístola para um amigo que ele evangelizou, ganhou para Cristo, e naquele momento estava com alguns conflitos. Essa carta é a menor epístola escrita pelo apóstolo Paulo, e foi endereçada para este amigo chamado Filemon. Na verdade, foi para Filemon, mas na saudação ele cita outras pessoas, a esposa, o filho, os irmãos e a igreja que se reunia na casa de Filemon. Filemon, amigo de Paulo, filho de Paulo na fé, tinha bens, a ponto de ter uma casa grande e reunir os irmãos na sua casa, e tinha escravos. Um deles era Onésimo, roubou o seu senhor e fugiu para Roma. Paulo escreve para Filemon, dando uma notícia maravilhosa.
de que enquanto ele estava preso em prisão domiciliar, esperando o julgamento, ele conhece Onésimo já em Roma, e este também é alcançado pelo Evangelho através do ministério do apóstolo Paulo. Paulo escreve para Filemon não apenas preocupado com o escravo fugitivo que se converteu, mas para além disso, Paulo está falando sobre a prática da unidade cristã. Aquilo que ele escreveu em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Paulo escrevendo: não há judeu nem grego, não há escravo e nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Paulo estava preocupado com Onésimo, um escravo fugitivo convertido ao Senhor, mas não só era isso, não era somente isso, ele estava preocupado com a unidade do corpo de Cristo, tema que permeia várias epístolas do apóstolo Paulo. De forma real e objetiva, esta carta que nós estudamos aí durante algum tempo, fala do cristianismo prático, de soluções sociais, de relacionamentos. E pela graça de Deus, a gente chega ao final dessa epístola. Foram 5 encontros, onde nós conversamos alguns poucos versículos em cada domingo, e hoje a gente chega na reta final, percebendo a importância de termos irmãos que sinalizam valor, irmãos que desejam cada vez mais e visam cada vez mais a edificação do corpo de Cristo. Chegamos ao final dessa série para a glória de Deus, e hoje nós vamos conversar sobre servindo ao Senhor através dos relacionamentos. Porque quando eu sirvo a Deus, através das amizades verdadeiras e dos relacionamentos, eu reflito um coração transformado e sustentado pela graça de Deus. Versículo 22, ele começa falando assim: além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Paulo está falando o seguinte: ei, Filemon, recebe Onésimo de volta, e como quem já tivesse a resposta garantida, ele parece que muda de assunto, né? Ele fala: aproveita, já que tu vai receber ele mesmo, prepara também para mim um aposento, um quarto aí, para que eu possa me hospedar quando eu for livre desta prisão. É um pedido profundo e extraordinário, que a gente olha e talvez não dê muita atenção, mas presta atenção. Ele fala algo fabuloso. Ele diz: olha, por conta da oração de vocês, eu serei livre. Por conta da oração da igreja, eu serei livre. Primeiro ponto aqui é que para servir a Deus, ao Senhor, com alegria, através dos relacionamentos, esse serviço através do relacionamento passa por preparar a casa, um quarto, um aposento, uma pousada, depende da versão, mas também por preparar o coração. Meus irmãos, a comunhão, a proximidade, o cuidado, o zelo, o relacionamento, ele é estabelecido quando a gente busca essa aproximação. Paulo estava disposto a estar com os irmãos, ele queria estar com os irmãos, ele solicita: Filemon, prepara um quarto para mim, prepara um aposento para mim, prepara um espaço para que eu possa ir até vocês e ter aonde ficar. O desejo dele era visitar os irmãos, o desejo dele era abraçar os irmãos, o desejo dele era orar junto com os irmãos, o desejo dele era estudar a palavra com os irmãos. Para que eu possa servir a Deus através dos meus relacionamentos,
eu tenho que preparar o meu coração, eu tenho que querer estar junto com o Abner, eu preciso desejar estar junto com o Paulo, com o Rômulo. Isso faz parte do serviço. O serviço não é só pregar, não é só louvar, não é só evangelizar. O serviço é querer estar próximo. Esse relacionamento faz parte de um coração transformado e sustentado pela graça de Deus. Paulo queria, ele poderia se livrar de um problema. Filemon, recebe Onésimo aí e te vira, eu vou para outro lugar. De fato foi, até chegar em Colossos, para estar com os irmãos. Meus irmãos, quando a gente age dessa forma, buscando essa proximidade, buscando essa intimidade, os relacionamentos são fortalecidos, porque é quando nós nos aproximamos, que nós percebemos o mover, o agir de Deus, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais os relacionamentos são estabelecidos, são fortalecidos. Basta você analisar hoje os seus relacionamentos. Quando você chega na igreja, ou está com os irmãos, próximos de Deus, os relacionamentos são estabelecidos. Eu não tinha relacionamento com vocês, quando eu não estava na igreja. Quando eu chego na igreja, eu começo a estabelecer alguns relacionamentos, e fortalecer outros, através dos relacionamentos e dessa proximidade com o nosso Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente estabelece e fortalece relacionamentos. Sabe o que eu acho massa aqui também? É que quando isso acontece, as circunstâncias, as situações, elas vão se encaixando de uma forma extraordinária, surpreendente. Epáfras aqui não deveria estar com Paulo. A gente vai já falar sobre isso. Mas de forma surpreendente, a igreja de outro lugar enviou, ou ele apareceu lá para estar com o apóstolo Paulo. Da mesma forma é com a gente. De forma surpreendente, quando nós nos aproximamos de Deus, os relacionamentos são fortalecidos e as circunstâncias vão se encaixando. Quantas vezes você precisando de algo, necessitando ou passando por uma situação difícil, do nada não, né? Deus envia alguém para te acolher, te ajudar, te conduzir. Você fala, caramba, eu não imaginava isso, mas Deus enviou, Deus mandou, porque as coisas se encaixam através dos relacionamentos. Eu não me canso de dizer que durante a pandemia, tivemos uma situação dolorosa na igreja, um contexto que na verdade nem era da igreja ainda. Isso é que é mais fabuloso, isso é o que é mais surpreendente, mais extraordinário. Alguém que estava passando por uma dificuldade muito difícil, uma enfermidade cruel, e durante a pandemia nem o hospital queria recebê-los, mas Deus foi encaixando. As circunstâncias adversas apareceram e aumentaram, mas pessoas foram se juntando, relacionamentos se encaixando, e essas pessoas foram ricamente abençoadas, e hoje fazem parte da nossa comunidade. Por quê? Porque esses relacionamentos são fortalecidos quando nós nos aproximamos de Deus. Quando eu quero servir a Deus através dos meus relacionamentos, eu tenho que estar com a casa preparada, mas com o coração pronto para abençoar essas pessoas, para me relacionar com essas pessoas. Cristianismo é relacionamento, gente, não adianta. Cristianismo é relacionamento. A salvação é individual, mas o cristianismo, ele é coletivo. Onde estiverem 2 ou 3, Cristo está agindo poderosamente no meio deles. Precisamos de relacionamentos e valorizar esses relacionamentos. Outra coisa é a oração, né? Olha o que Paulo vai falar, cara. Porque graças às suas orações, Paulo começa essa epístola falando sobre oração. Nós iremos ali no versículo 4 até o versículo 7, que ele fala das orações, a oração da igreja,
é bênção. Aí ele fala assim: eu me lembro de você, Filemon, nas minhas orações, versículo 4, eu acho. Só que agora, no finalzinho, ele faz o inverso. Ele começa falando que ora intercedendo em favor de alguns, agora ele louva a Deus porque está sendo alcançado pelas orações dos irmãos. Nesse relacionamento que nós precisamos estabelecer, tem que haver essa oração mútua. Eu oro pelo pastor Mano, o pastor Mano ora por mim. Eu oro por você e você ora por mim. Paulo orou por Filemon, pela igreja, pelos irmãos, e recebe nesse momento o toque de Deus, falando: eu tenho certeza, graças a Deus pela oração de vocês, que eu serei restituído. E quando eu estiver aí, vai ser a prova do poder de Deus através da oração da igreja. Quantas vezes nós oramos, e lá na frente Deus coloca a gente de frente para ser prova viva do cuidado de Deus através da oração. Aqui mesmo nessa igreja, quantas pessoas que tiveram dificuldades com câncer, por exemplo, e oramos, a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando, a igreja junto, orando, chega o momento de contemplar o cuidado de Deus, e a prova desse cuidado é quando a gente recebe o resultado. Louvado seja Deus pela cura do irmão, da irmã. Só para citar algum exemplo, só para você entender o contexto. Preparar o coração é estar inserido e disposto a se relacionar, orando, estando próximo e abençoando. O segundo ponto é valorizando a comunhão. Eu acho espetacular, já falei isso algumas vezes e vou repetir. Vou repetir não para ser repetitivo, mas é porque Paulo faz questão de fazer isso. Versículo 23, agora, versículo 23. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações. O que Paulo faz constantemente? Ele cita irmãos e irmãs, nominalmente, que ele tem uma certa intimidade, um relacionamento. Paulo, ele dedica essa última porção para falar de saudações e citar alguns nomes. Aliás, esses nomes aqui, eu falei lá na primeira mensagem, que essa epístola é para os irmãos de Colossos. Paulo escreve uma outra epístola, quer dizer, essa epístola para Filemon, da igreja de Colossos. Paulo escreve uma outra epístola para os colossenses, não é? Escreve, aí sim, é para a igreja. E ao final daquela carta, ele cita alguns nomes também. E estão aqui, junto com essas aqui. Por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 12. 4:12 de Colossenses, ele vai dizer assim, lá no finalzinho, versículo 12: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Epáfras é citado aos Colossenses. Aqui em Filemon, Paulo faz questão de citá-lo novamente. Ele era companheiro de prisão de Paulo, membro da igreja de Colossos, que ele fala, um de vocês era membro da igreja de Colossos, provavelmente, possivelmente, o plantador da igreja de Colossos. Quer ver? De novo lá, no versículo 12, Colossenses 4:12, Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo, envia saudações, ele está sempre batalhando por você. Esse texto aqui é fantástico, versículo 13, eu vou já explicar para vocês. Provavelmente ele foi quem plantou a igreja, provavelmente ele estava labutando, estava se dedicando ao evangelho, mas ele tem essa outra característica, versículo 13 de Colossenses 4 aí, ó. A respeito dele, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em
Hierápolis. Ele era da igreja de Colossos, mas ele não se limitou a orar, a interceder, a se relacionar, a interceder pelos de Colossos, Laodiceia, Hierápolis. Ele ampliava o leque, e ele se esforçava para ajudar os irmãos, ele se esforçava para contribuir com os irmãos. Eu acho bênção quando nós servimos a igreja local, valorizo pra caramba a igreja local, acho especial demais a gente fazer de tudo para estar com os irmãos, orando, intercedendo, louvando a Deus, mas será que nós estamos olhando só para o nosso umbigo? Será que estamos olhando de forma limitada só para o nosso círculo? Será que Epáfras não nos ensina que devemos também olhar para além disso? Será que é o suficiente, se é isso que Deus quer, que os nossos relacionamentos sejam dentro de 4 paredes? Paulo fala mais, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17, lembrando que é no mesmo contexto, tá? Ele escreve essas epístolas preso em prisão domiciliar, certo? Estava tudo junto, no mesmo período, no mesmo momento. Colossenses capítulo 1, verso 17, vai dizer assim: Ele é antes de todas as coisas, não é aqui, 4,17, deixa eu ver se é esse, 4,17, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Paulo, não, também não é esse não, Paulo fala, procure, não acho que não é esse não, Paulo falando de Epáfras, chama ele de conservo, se encontrar aí manda, eu não me lembro, chama ele de conservo, ou seja, alguém dedicado, servo com, eles servem juntos, serve a Deus juntamente. Isso mostra o apreço que o Paulo tem por este homem de Deus. O que eu me perguntei aqui foi o seguinte: como será que eu sou conhecido pelos que servem junto comigo? Como será que o Aloíris Júnior olha para mim e fala o que de mim? Olha o que Paulo fala: conservo, aquele que está com o mesmo pensamento, indo para o mesmo lugar. Como é que o pastor Mano olha para mim e fala: ei rapaz, todo coisado, macho. O que ele pensa de mim? O que é que vocês pensam de mim? O que é que eu penso de vocês? Eu acho que vale sim a reflexão, se eu não estou preocupado somente com o meu mundo, com o meu círculo, com o meu espaço, e também vale a reflexão de como eu estou sendo visto pela comunidade. Porque é preciso valorizar a comunhão, e a comunhão não é no espaço pequeno, é mais amplo. No versículo 24, o apóstolo Paulo continua falando sobre algo especial, sobre pessoas e relacionamentos. Olha só, esse Paulo Júnior é fera demais. Qual o versículo aí? Capítulo 1, versículo 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo para com vocês. Olha aí. Obrigado, PJ, obrigado, Lucas. Dupla é top, viu? PJ está treinando agora a transmissão, né? Está dando um baile aí, o Lucas já é fera demais aí na projeção. Então é isso. Terceiro ponto é que o apóstolo Paulo, servindo através dos relacionamentos, ele fala sobre a cooperação no ministério. Falando sobre pessoas de novo. Ministério não é estrutura. Ministério são pessoas. É importante você ser organizado e tal, é importante você ter uma estrutura, só que mais importante do que a estrutura são as pessoas. A estrutura serve para as pessoas, é para servir as pessoas. Ok? Então nós temos que olhar para as pessoas
pessoas são mais importantes. E o Paulo sempre vai identificar em suas epístolas aqueles que servem com você, aqueles que estão servindo com ele, aqueles que estão ao seu lado por onde passa. Nas epístolas paulinas, se você não sabe, são mais de 100 irmãos e irmãs citados nominalmente pelo apóstolo Paulo. Irmãos, irmãs, amigos, cooperadores, companheiros, 104 para ser mais preciso. 104 pessoas citadas entre homens e mulheres por nome que o apóstolo Paulo faz em suas epístolas, porque ele sabe a importância disso, ele sabe do companheirismo no ministério, e sabe que isso é fundamental para prosperar. Ele falou de Epáfras, mas ele continua aqui no versículo 24 falando, assim como também Marcos. Aqui eu queria falar um pouco sobre esse Marcos, que lá aos Colossenses ele também cita, Colossenses capítulo 4, versículo 10, ele diz assim, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos. Quem é Marcos? Primo ou sobrinho, tá? Eu creio que seja sobrinho, mas primo de Barnabé. Vocês receberam instrução a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. É interessante aqui porque Marcos, para quem não lembra, ele foi responsável pela separação, a briga do apóstolo Paulo com Barnabé. Sabia disso? Eles brigavam também. Não é só o pastor Aloíris e o pastor Mano que brigam, não estou brincando. Paulo e Barnabé também brigaram. Atos capítulo 15, abre para a gente, versículo 36. Atos capítulo 15, verso 36. Eles pretendiam fazer uma viagem missionária, aí, vamos ler. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades que pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, que também é chamado Marcos. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou a Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Na primeira viagem, Paulo e Barnabé saíram para viajar, e Barnabé levou João Marcos. No meio do caminho, João Marcos fala, cara, não é para mim não esse negócio, vou voltar. Não dá não aguento, vou voltar, volta. Beleza, eles continuam a viagem, e mais na frente vão fazer uma segunda viagem missionária. Barnabé, já sei, vou levar João Marcos. Aí o Paulo, não, cara, não dá não. Não dá não porque ele não aguenta o rojão. Não dá não porque não tem condições, ele desistiu no meio do caminho, cara. De novo, essa história, não vamos não. Aí o Barnabé, cara, só vou se ele for. Estou cuidando dele, estou discipulando ele, eu sei a importância dele, só vou se ele for. Paulo, não vou levar. Tiveram uma discussão, desentendimento, que decidiram se separar. Barnabé levou João Marcos para Chipre, Paulo escolheu Silas para dar seguimento à sua viagem. Olha que legal. Houve um desentendimento entre Paulo e Marcos, sim ou não? Paulo e Barnabé, mas consequentemente, Marcos estava totalmente envolvido. Acontece que esse mesmo João Marcos, através do excelente ministério de Barnabé, se tornou uma bênção. Escreveu o segundo livro do Novo Testamento, que a gente conhece, o Evangelho segundo Marcos. Foi esse camarada aqui. Ele foi quem escreveu o Evangelho segundo Marcos. Mas não somente isso. Quando Paulo está preso, prisão domiciliar, neste momento de Filemon aqui, em Roma, quem está com Paulo lá? Versículo 24, assim como Marcos. Marcos estava com ele, mas não para por aí não.
Abre aí, 2 Timóteo, capítulo 4, final do ministério do apóstolo Paulo, a última epístola que ele escreveu, últimos momentos de vida. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Olha o que é que Paulo fala: só Lucas está comigo, traga com você Timóteo. Quem? Oxi, lá atrás ele falou, não levo nem a pau. Se tu quiser, Barnabé, te vira, tu leva, eu não levo. Ele está preso em Roma, Marcos está com ele. Depois as coisas acontecem, Marcos, que é filho na fé de Pedro, você vai encontrar isso lá em 1 de Pedro, tá? Capítulo 3, filho na fé de Pedro, também mantém o seu ministério. No final da carreira do apóstolo Paulo, ele fala: Timóteo, quando tu vier, traz algumas coisas comigo, mas faz o seguinte, só Lucas está comigo, cara, traz João Marcos, porque ele me é muito útil ao ministério. Que coisa fantástica. Quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10, como nós vimos, ele fala, recebam Marcos. Talvez alguém pensasse, poxa, será que é para receber? Eles não brigaram aí, não sei o que, Paulo negativo. Ele está comigo aqui, ó. Estamos bem, estamos de boa. Sabe o que eu descubro aqui, irmãos? É que as nossas experiências, aquilo que nós vivemos, vai servir para orientar, para ser exemplo, para ser apoio para os nossos irmãos. Sabe por quê? Porque Paulo faz questão de escrever para Filemão e falar, Marcos está comigo. Tipo assim, essa orientação que eu estou te dando, Filemão, eu já passei. E serviu para mim, eu implantei no meu relacionamento com o João Marcos, deu certo demais, ele me é útil inclusive. O que você passa hoje, pode ser doloroso, pode ser sofrido, mas vai ser fundamental para que você possa orientar e apoiar, encorajar outros irmãos lá na frente. É aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, né? Vai falar que aquilo que a gente passa, a gente não quer... Vamos lá, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nos gloriamos em quê? Nas dores, dificuldades, lutas, nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Eu vou continuar, não vou desistir nem a pau. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz o quê? A esperança. E a esperança não nos decepciona, por quê? Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Eu sei que eu vou passar por isso, já passei uma vez, já tive experiência suficiente, agora eu tenho esperança que eu vou passar, porque Deus já derramou sobre mim o seu amor, de forma que eu consigo falar com o outro, de forma que eu consigo encorajar o outro. Paulo, pela experiência que teve com João Marcos, e não só com ele, tantas outras, consegue orientar Filemão em como agir em uma situação de perdão, em uma questão de perdão. É simplesmente extraordinário o cuidado de Deus no ministério do apóstolo Paulo. Mas ele não para por aí não, ele fala mais. Versículo 24. Assim como também Marcos, Aristarco, outro homem que ele cita, e não somente aqui, cita lá em Colossenses também, 4 e 10. Aristarco foi um dos companheiros do apóstolo Paulo. Olha que doideira isso aqui, isso que é loucura. Atos capítulo 19, versículo 29, olha aí, quem era Aristarco? Eles estavam pregando o evangelho, evangelizando, pregando, o pessoal com raiva deles pregando. Em pouco tempo houve uma grande confusão na cidade, porque eles estavam pregando o evangelho.
O povo foi às pressas ao teatro, onde ele estava pregando o evangelho, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Eles estavam pregando o evangelho e foram arrastados para fora, para poder parar de pregar. Aí ele podia pensar o seguinte: cara, quer saber? Estou fora, não dá para mim não. Que nada, ele continuou. Isso foi em Atos, em uma viagem, mas ele continuou com o apóstolo, não desistiu, continuou o seu ministério e ao lado do apóstolo Paulo. Ele estava com o apóstolo Paulo também no naufrágio. Lembra que o apóstolo Paulo sofreu naufrágio? Aí gosta de sofrer, menino. Bota aí Atos capítulo 27, versículo 2. Embarcamos, Lucas, viu? Falando aí, ó. Embarcamos, ele estava junto também, Lucas. Embarcamos em um navio de não sei aonde, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Aí tem mais uns, passa aí só para ver o próximo, mas tem uns 5 versículos falando sobre isso. Passa o próximo. Mais um. Não, volta aí, no finalzinho, ó. Porque os ventos não eram contrários. Volta aí. Passa aí, desculpa, passa. Enfim. Aí houve um naufrágio. Quem estava com o apóstolo Paulo? De novo, Aristarco. De fato era um companheiro de prisão, porque estava em Roma com o Paulo na prisão domiciliar. Tinha sido arrastado por estar com Paulo pregando o evangelho no teatro. Estava com Paulo lá no momento do naufrágio, ele estava vivendo esse momento com o apóstolo Paulo, e o Paulo fala: é o meu companheiro de prisão, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10. O que eu descubro aqui, cara? O que eu tiro de lição daqui? É que é importante nós termos amigos que possam estar com a gente na hora da necessidade, na hora da dificuldade, na hora em que nós mais precisamos. São nessas situações que os verdadeiros amigos se revelam. Aristarco poderia ter desistido no primeiro arrastado. Ralou as pernas todinho, os braços. Não sei não diz não, mas eu imagino, né? Foi arrastado, né? Mas não desistiu não, ele continuou. Sofreu naufrágio. Estava preso. Cara, é extraordinário termos amigos verdadeiros desse naipe aí. Amigos que você pode contar, que você sabe que vai te ajudar, que vai estar contigo, independente da situação. Paulo não para por aí, ele continua falando sobre Demas. Filemão 24. Marcos, Aristarco e Demas. Demas é outro contexto. Lá também ele fala, Colossenses 4,14, vê se é. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Demas, ele estava firme nesse momento, firme na fé, vivendo o ministério com o apóstolo Paulo, valorizando o evangelho, vivenciando o evangelho. Mas infelizmente, por algum motivo, aliás, o apóstolo Paulo fala qual o motivo, né? Ele cedeu às atrações do mundo, ele cedeu às tentações do mundo. Bota aí 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Não, versículo 10. Versículo 10. Pois Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Ele abandonou Paulo e abandonou o ministério. Ele se deixou levar pelas atrações do mundo. Outra coisa que eu aprendo aqui é que a gente tem que ter cuidado, irmãos. Achamos que estamos firmes, fortes demais, mas o próprio Paulo fala: aquele que está em pé, cuide para
que não caia. Nós precisamos estar convictos de que somente a graça de Deus é que pode nos sustentar. Não é a minha eloquência, capacidade, currículo, estudo, não, nada disso, cara, nada disso. Se não for a graça de Deus nos sustentando, nós não conseguimos. Por isso que não adianta ser soberbo, orgulhoso, porque não é nosso, cara, não somos nós. Demas estava firme, e Paulo citou nominalmente, fez questão de falar. Só que mais na frente, infelizmente, ele não se sustentou. Ele não se sustentou. E ele fala mais, fala agora de Lucas. E Lucas, meus cooperadores, versículo 24 de Filemon. Lucas é um dos maiores escritores do Novo Testamento. Escreveu o terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, que foi fundamental para fazer base para a igreja compreender a história. Atos dos Apóstolos. E Paulo destaca o seu serviço e o seu cuidado, quando ele chama, lá em Colossenses capítulo 4, 14, de quê? Colossenses, Lucas, o médico amado, era historiador, porque em seu livro, Evangelho segundo Lucas e Atos, ele fala, eu fiz uma pesquisa profunda, para poder passar para ti, Teófilo, aquilo que eles já falaram, já pregaram, eu pesquisei, e está bem detalhadozinho, historiador, médico, Paulo fala, médico amado. Aliás, nós lemos aqui que no final do ministério do apóstolo Paulo, só Lucas, todos abandonaram, exceto Lucas, só Lucas está comigo, e alguém vai dizer que só está com ele porque é médico, né, para cuidar do Paulo. Eu acho que não, eu acho que ele realmente estava lá, por conta de que entendia o ministério. O que eu aprendo aqui, que eu tiro de lição aqui, é que nós precisamos, ou é sempre bom, ter entre nós cooperadores especialistas. Aí eu me lembro do Raimundinho, tem que ser técnico, especialista, tem que ser técnico. É bom, cara, é interessante. Por exemplo, nós precisamos aqui instalar as câmeras, né, da live e tal. A gente poderia ter feito na marra, e aprendendo, mas tínhamos pessoas que tinham mais conhecimento, técnico inclusive, para poder instalar, para poder pesquisar, e também estudaram muito para poder trazer uma qualidade ainda melhor. Mas é interessante, é importante. Imagina o louvor se não tivesse pessoas especialistas, técnicas, como é que seria? Imagina, gente. Não imagina não? Tá tão bom o louvor. Mas é importante termos pessoas especialistas ao nosso lado, para que façam a coisa acontecer, para que flua de uma forma mais especial. De forma que servir através dos relacionamentos é fundamental para que possamos perceber o cuidado de Deus. E para finalizar, versículo 25. Versículo 25 vai falar sobre... A gente fala assim, a carta não é uma carta doutrinária, de fato não é pessoal, é direta, é prática, mas o apóstolo Paulo passa por algumas doutrinas fundamentais, soberania de Deus, já falamos sobre isso, e agora ele fala sobre a graça também, a graça de Deus. Ele finaliza dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Do jeito que ele começa, fala na graça, sobre a família de Filemon, a igreja e a vida de Filemon, ele também termina assim. Esse é um lembrete poderoso da fonte da nossa alegria e capacidade em servir. E a base disso, irmãos, a base desse serviço não pode ser outra senão a graça de Deus. A graça de Deus é o fundamento da nossa capacidade de servir. Eu não sirvo porque sou bom, eu sirvo porque Deus derramou a graça sobre minha vida. Deus derramou sobre a graça sobre a sua vida, e por isso nós servimos com alegria.
portanto devemos ser agradecidos, porque graça é algo que eu não mereço, mas Ele me dá. Outra coisa sobre graça que ele fala é que a graça é para o inútil. Lembra de Onésimo? O que significa o nome Onésimo? Quem lembra? Útil. Aí Paulo, fazendo um trocadilho, ele fala: Filemon, antes ele era inútil para você, agora ele é útil. O útil se tornou de fato útil, e a graça foi derramada sobre este camarada. Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja, ele tem uma carta, uma epístola apócrifa aos Efésios, são 23 versículos, e ele fala que o pastor de Éfeso, após Timóteo, é Onésimo. Olha que maravilha, cara, olha que bênção. Preso, roubou o seu senhor, foi para Roma fugido, encontrou com o apóstolo Paulo, voltou para Filemon, Filemon recebeu, a igreja acolheu, e em 110, sei lá, depois de Cristo, ele já era o pastor da igreja de Éfeso. Que negócio extraordinário, cara, que negócio extraordinário. Mas foi assim com você também, sabia? Quem era você antes do cuidado, do zelo de Deus, da graça de Deus? Quem era você antes do toque do Espírito? Quem era eu, cara? Quem éramos sem a graça de Deus? Eu respondo: Onésimo. Éramos inúteis, sem o poder de Deus sobre nossa vida. E aí, eu tendo a compreender a graça derramada sobre a nossa vida, através dessa bela imagem que o apóstolo Paulo traz neste livro, nesta epístola a Filemon. Onésimo, um escravo fugitivo que roubou o seu senhor Filemon. E naquela época, nós já falamos aqui, né? Escravo não tinha vez, não tinha voz. O escravo não era um funcionário, era uma ferramenta viva que ele teria que servir de qualquer jeito, e o seu senhor podia fazer o que fosse, e se fugisse então, se roubasse então, ele era marcado, ele era açoitado, e em alguns casos, crucificado. Ele não tinha como pagar aquilo que ele roubou, ele não tinha condições de restituir ao seu senhor. Mas Paulo escreve a Filemon e diz: olha, se ele te deve alguma coisa, eu vou pagar esse negócio aí. A dívida que ele tem contigo, agora é minha. Paulo faz isso. E aí eu olho para essa epístola e essa história e traço um paralelo para a nossa salvação. Por isso que eu falo, eu preciso compreender a graça. Eu e você, escravos, distantes do nosso Senhor, pecamos contra Deus. Aí, se eu peco contra Ele, eu tenho como o salário a morte. O salário do pecado é a morte, já diria o apóstolo Paulo. Mas Jesus Cristo, o Rei Salvador, o Senhor da glória, pagou a nossa dívida e mostra para mim e para você uma imagem extraordinária da graça e misericórdia de Deus. Observe o seguinte: a dívida era impagável, a nossa ofensa contra Deus era impagável. A dívida compromete todo mundo, sabe por quê? Porque se Filemon recebe Onésimo, os outros donos de escravos iam falar: epa, peraí, está errado, meu chapa. Os outros escravos dele iam falar: como assim? Se eu roubar, eu vou ser recebido como irmão, então vai ficar mais fácil. Compromete todo mundo. E a dívida é cancelada, porque existe um pagador. O débito, ou o devedor é liberto, porque existe um pagador. Em Cristo Jesus, eu e você ficamos livres. Éramos escravos, fugitivos, devendo muito, onésimos, eu e você. Hoje, em Cristo Jesus, somos
livres para nos relacionar e abençoar vidas para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus.